Já estamos de volta com o Band Mulher e estudos científicos comprovam que a saúde bucal tem íntima relação com a nossa saúde num geral, pelo fato da boca interagir com todas as estruturas do nosso corpo humano. E as más condições de higiene bucal podem aí agravar as doenças bucais, tanto as cardiovasculares também como as diabetes. E hoje eu converso com a dentista e gestora de qualidade da Uniodonto Campinas, doutora Jaqueline Oliveira, que já está aqui posicionada conosco, que vai tirar algumas dúvidas e falar com a gente sobre essa saúde bucal, não é mesmo, doutora? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Doutora, explica pra gente, a boca ela pode emitir assim alertas, não é, silenciosos sobre o que está acontecendo no nosso organismo. Aí a gente mencionou sobre as cardiovasculares também e as diabetes. Você pode explicar pra gente como que funciona, como que é essa relação? Sim, claro. O paciente, quando ele tem essas doenças de base, como nós chamamos, né, tanto alguma cardiopatia, assim também como diabetes, ele tem uma tendência maior a ter inflamações dos tecidos gengivais e isso agrava a doença. Então, por exemplo, nós temos alguns micro-organismos que eles habitam a flora bucal, mas também se desenvolvem, pode alcançar os tecidos do coração, desenvolvendo, por exemplo, uma endocardite bacteriana, né? É uma doença grave e ela tem este potencial vindo, né? A boca, ela é uma porta de entrada para essas doenças, então a gente tem que ficar muito atento com relação ao paciente cardiopata. O diabético, ele tem uma tendência maior à inflamação, então ele desenvolve uma gengivite mais persistente, ele tem uma tendência a ter mais cáries, então também é um paciente que requer uma atenção mais delicada, intensa. né? Mais delicada. Isso. E doutora, existem outras doenças que podem estar relacionadas também à nossa boca? Sim, existem várias doenças. Eu quero citar uma muito específica que a gente tem percebido hoje um aumento, principalmente nos jovens, que é a bulimia. A bulimia, nós temos esses sinais, aliás, a boca às vezes é o primeiro sinal, é a primeira, a gente percebe essa alteração nesse exame inicial. Que é nela que dá os primeiros sinais, não é? Isso, então como eu tenho uma alteração muito grande no pH da saliva, eu tenho uma alteração em toda a qualidade ali da saúde bucal daquela pessoa. Então eu tenho a gengiva mais inflamada, eu tenho desgastes dentais, então assim, eu tenho que olhar para este paciente, paciente com ansiedade, paciente de bulimia. Então tem várias doenças que elas aparecem na boca e o dentista tem que estar muito atento neste momento para poder identificá-las e dar um melhor tratamento. Entendi. Doutora, as DSTs também é possível vir pela boca? Várias. Eu quero citar principalmente o HPV, né? O câncer bucal vindo como fator etiológico o HPV. É muito importante, a gente tem uma incidência bem grande hoje em dia, mas tem outras também, tem a doença do beijo, que a juventude também a gente vê bem frequente, que é a mononucleose, herpes também, então são doenças que a gente pode transmitir através do beijo. Sim, lembrando que ontem foi o dia do beijo, né, doutora? Isso. Doutora, nós temos participações aqui no nosso programa, perguntas para você. Juliana Lima, ela veio do YouTube. Tem o afta 2 vezes por ano. A afta pode ser evitada? Ela é relacionada ao estresse? A Juliana está nos assistindo no canal da Band Mais. Oi, Juliana. Sim, o estresse, ele não só a afta, mas o estresse, ele potencializa várias doenças, principalmente a gengivite. A afta, ela é multifatorial. Normalmente eu tenho uma queda da resistência, eu tenho um aumento da acidez salivar e algumas pessoas têm uma propensão maior a ter a afta. A afta, ela tem o tempo dela de desenvolvimento, a gente consegue trabalhar um pouco só na sintomatologia, ela é muito dolorosa, mas tem o tempo dela, né? O que chama atenção é se essa lesão, né, se essa feridinha, ela permanecer por mais de 14 dias. Aí requer uma atenção maior. E ela pode ser evitada, a afta? Ela pode ser evitada se a gente conseguir controlar uma alimentação saudável, se a gente conseguir manter um equilíbrio, né? Um equilíbrio emocional, um equilíbrio da nossa condição mesmo de saúde bucal, eu posso melhorar.
mas algumas pessoas elas sempre terão uma tendência a desenvolver mais a afta, né? Ter mais presente. Sim. E doutora, algumas outras doenças também na boca têm relação também ao fumo? Sim, principalmente o câncer bucal, né? Quando ele é associado também ao álcool, então isso potencializa em 60% os casos de câncer bucal. Eles vêm, o fator etiológico, né? Sem dúvida é o fumo. Entendi, doutora. E a mudança de textura na língua? A gente sabe que tem que fazer uma higiene também, aquela higiene lingual. Sim. Como que a textura da língua ela pode mudar também? Sim, a gente chama de saburra. É uma placa que fica sobre a língua. A língua fica branca, né? É aquela parte branca, não é? Isso, e essa placa, né, essa saburra lingual, ela ali é uma colônia muito grande de bactérias e isso também precisa ser removido. Normalmente... Todos os dias, né, doutora? Todos os dias, né? Essa escovação é importante que na sua escovação diária a língua também faça parte, né? Ela precisa ser raspada em muitos casos. E algumas outras doenças eu também tenho uma manifestação, uma alteração da textura da língua. Entendi. Nós temos outra participação, outra dúvida dos nossos telespectadores, a Kátia Andrade. Ela veio do YouTube também. Tem o herpes sempre na época do frio. Ela sempre vai aparecer? Mesmo depois de sumir, ela é transmitida no beijo? Sim, herpes sim é Kátia Andrade. Sim, Kátia, ela é transmissível, é uma das doenças que podem ser. Quando a gente tem a infecção pela herpes, eu vou ter sempre. A herpes, caiu a nossa resistência, eu vou voltar a ter, né, novos episódios. E sim, a gente pode transmitir, principalmente se eu estiver na fase aguda da doença, né, que é onde eu tenho aquelas bolhas que se formam. Então, sim, podem ser transmissíveis. E ela falou que sempre aparece na época do frio. Tem algo relacionado com a questão de imunidade? Eu acho que com frio? A queda mesmo, a queda da resistência, né? É resistência mesmo da pessoa. Isso, a propensão a ficar um pouco mais resfriada, né? Então, a herpes, ela vem junto. E doutora, aquela dúvida da Débora Celani. Todas as pessoas têm herpes? Não. A herpes, normalmente, a gente tem desde a infância. Olha! Né? A gente chama de herpes primária. E ela fica alojada no nosso organismo e aí ela é oportunista, né? Então, cai a resistência, eu tenho um episódio. Alguns gatilhos, depende de pessoas, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma herpes na pele, pode ser ocasionado o gatilho, a exposição até ao sol, né? Mas normalmente ela está ligada à queda da resistência. E levar também, voltando falando ainda da herpes, doutora, não é recomendado estourar, não, né? Não. Mais fácil deixar ela secar. Isso, ela tem que secar. Recomenda então secar. Eu não posso, porque quando aquela bolha ela é rompida, aquele líquido é onde eu tenho o vírus e eu posso espalhar. Ela tem um período também, né, de desenvolvimento, a gente tem toda uma medicação de base, mas tem um tempo de cicatrização. Que é mais ou menos uns 10 dias? De 10 a 15 dias. De 10 a 15 dias. Isso. E doutor, o mau hálito? Aquela pergunta, né? Ele é causado pela pouca quantidade de saliva, de troca de saliva? Porque a gente troca de saliva todos os minutos. É por conta disso o mau hálito? Pode ser também. Quem tem baixa quantidade de saliva, com certeza, a saliva ela limpa, né, os dentes, mas eu também tenho, por exemplo, quem tem a saburra lingual, tem um mau hálito muito característico. Eu tenho mau hálito causado também por algumas doenças sistêmicas e que eu tenho hálitos característicos. Por exemplo, como o diabetes, eu tenho um hálito que a gente chama hálito cetônico. É um hálito que a gente conhece, né? Você consegue perceber esse hálito? Olha! Exatamente. Então, as causas do mau hálito, elas são diversas. Mas sim, ela pode ser causada por essa baixa quantidade de saliva. Uma das diversas é a fome também, né, doutora? Quando
a gente tá com fome, a gente também fica com mau hálito. Por quê, doutora? Justamente Eu sempre por quis isso. saber. Por quê? Justamente por isso. Eu tenho esses gases que são formados no estômago, eu tenho aumento dos ácidos gástricos e isso impacta no nosso hálito. No hálito, que demais. Eu não sabia Por disso. isso que a gente acorda também Sim, com mau hálito, sim. né? É um período muito grande sem a salivação, então é bem característico. Que demais. Nós temos mais participações hoje. Hoje nossa participação tá acirrada hoje, hein, doutora? Temos mais perguntas? O Edson Magalhães de Araras. Um beijo, Edson. Costumo ranger os dentes e sempre acordo durante a noite com o barulho. Às vezes tenho estalos na mandíbula. Tem a ver com a dentição? Total. Hoje é muito comum, né, o estresse, como a gente já vinha falando, a ansiedade, as pessoas desenvolvem esse hábito, né, que é o bruxismo, de ficar rangendo, e sim, prejudica a nossa articulação, né, a articulação que é nessa região, um dos principais sinais, sim, é o estalo, né, quando ele abre a boca faz aquele creque. Na mandíbula, né? Isso. Exatamente. Seria um alerta? É um alerta, né, que mostra que eu tenho um impacto e eu tenho que buscar as causas, né? E principalmente o tratamento. Eu tenho várias maneiras de tratar isso. Normalmente o mais comum indicado uma placa para que ele durma, protegendo os dentes deste desgaste. O inferior e o superior. Isso, e também, consequentemente, protegendo a articulação. Entendi. Temos mais participações? O Carlos Guimarães também veio do YouTube. Os 4 dentes do siso, é obrigatório a retirada ou somente em alguns casos? Tenho 43 anos e tirei só 2. Não, obrigatório não é. Tem uma indicação, né? Se eles conseguiram erupcionar e se eles estão em harmonia na nossa mastigação, na nossa oclusão, Sim. Eu não tenho necessidade de retirar. Que no caso dele ele tirou 2. Ele tirou 2, não sei o motivo, mas se não houver a necessidade, não é preciso, não é obrigatório. Entendi. Agora vamos falar de bebida alcoólica, doutora? As bebidas alcoólicas, as mais doces, elas podem facilitar também o surgimento das cáries? Sim. Tem a relação entre bebida alcoólica e cárie também? Sim, sim. A cárie, ela tem vários fatores, mas o açúcar é, sim. sem dúvida, um dos principais, né? A cárie hoje, ela tem um fator comportamental muito importante. Os hábitos alimentares mudaram muito, né? Então, aquela famosa indicação de que vamos escovar os dentes ao mínimo 3 vezes ao dia. Hoje já não bastam, né? Porque a gente vê principalmente nos ambientes de trabalho e até escolares as pessoas o tempo todo beliscando, comendo o tempo todo. Esses alimentos, eles causam uma queda no nosso pH. Cada vez que a nossa saliva ela fica ácida, eu tenho a probabilidade maior de desenvolver cárie. Essas bebidas açucaradas, então a criançada que leva o suquinho para a escola, muito cheio de açúcar, e ele fica horas com aquilo na boca até ele escovar os dentes, então este período é um período muito crítico. Ou seja, não é somente a bebida alcoólica, mas as bebidas de caixinha das crianças. Sim, o álcool, pelo potencial do álcool, né, deletério do álcool em si, como a gente já comentou, e aí potencializado pelo açúcar, né? Entendi. E doutor, o sangramento na gengiva é sempre uma gengivite? Sim, o sangramento a gente chama de gengivite. Eu tenho uma inflamação ali. Eu tenho alguns fatores, né? Não é normalmente apenas um. Eu tenho normalmente a maior parte é pelo acúmulo, né, da famosa placa bacteriana, né, que a gente chama desse biofilme. Mas eu tenho algumas doenças também que um dos sinais e sintomas é sim essa gengivite, é este sangramento. Entendi. Doutora, chegou mais uma pergunta aqui da Amanda Leite, de Espírito Santo do Pinhal. Um beijo para Pinhal. Quem está na menopausa pode ter gengivite com mais facilidade? A menopausa, assim como a gravidez, é um período onde a gente tem uma oscilação hormonal muito grande e tem uma relação direta com a gengiva.
Tá? Então, essa oscilação hormonal, eu tenho um reflexo imediato na gengiva. Então, o período de puberdade, a menopausa, a gravidez, a gente tem, inclusive, chama a gengivite gravídica. Uau. Então, é justamente Ou seja, a mulher está bem exposta muito. Nessas fases da vida. Muito, muito. Mas aí tem sempre, né, como tratar, tem uma série de recomendações. Então, procure o seu dentista, ele com certeza vai poder ajudá-la nesse momento. E procurar também você, né, doutora? Para poder tratar. Doutora, muitíssimo obrigada por tirar todas essas dúvidas. A gente recebeu inúmeras mensagens aí dos nossos telespectadores e eu fico feliz por isso, porque a gente tem pouco tempo, mas isso é um convite para você voltar no nosso programa, para a gente tirar mais dúvidas, tá bom? Sobre a nossa saúde bucal. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada.